Muito bem, meus amigos da TV Cultura, estamos de volta com o programa Em Pauta. Nosso bate-papo legal dessa semana com o Padre Cláudio César de Carvalho, pároco da paróquia Santo Antônio do Jardim, São Francisco. Padre Cláudio, durante o período que o senhor esteve no seminário, fazendo a faculdade, chegou algum instante que o senhor pensou, eu vou desistir? Teve esse pensamento? Ocorreu isso ou não? Passei por inúmeras dificuldades. Tanto pessoal, como também a nível de conhecimento, a questão da faculdade, muita exigência, mas eu digo que as dificuldades fez com que eu crescesse. Mas eu diria para você, sinceramente, nunca passou pela minha cabeça de desistir. Eu desde pequenininho, de meu pai, minha mãe, é uma pessoa de convicção, né? Então, eu, muito convicto daquilo que eu queria, eu acreditava que eu ia superar as dificuldades e eu iria me tornar um padre, né? Assim, padre mesmo, com entusiasmo, com alegria. Até partilho com você que eu acho que Deus, ele escreve na vida da gente e ele torna sinal, né? Eu sempre falava assim, se for para mim ser padre, para fazer a vontade do meu pai, da minha mãe e de outras pessoas, não. Eu tenho que ser padre por minha própria convicção, minha própria vontade. E no dia da minha ordenação, na Imaculada Conceição, veio um arcebispo, né, meu padrinho de oração, que me acompanhou. Inclusive esse arcebispo, ele hoje vai completar em Maringá, se eu me recordo, ele vai completar esse ano 96 anos de vida. Ele é emérito de Maringá, o primeiro arcebispo de Maringá, Dom Jaime Luiz Coelho, uma pessoa de grande influência no norte do Paraná. Ele foi o primeiro arcebispo de Maringá e hoje ainda mora lá, 96 anos, uma lucidez. Sempre que posso, visito ele no Paraná. Então a gente teve essa amizade, ele veio na minha ordenação, me trouxe uma bênção, né, do Papa João Paulo II, a bênção pontifical, que na época ainda era João Paulo II. Quando ele foi a Roma, ele pediu, ele disse, eu teria um afilhado em Santa Bárbara do Oeste, no estado de São Paulo, que vai ordenar padre no dia 16 de julho, festa de Nossa Senhora do Carmo. Aí pediu o Papa uma bênção pontifical, o Papa mandou para mim essa bênção, eu guardo hoje com muito carinho na minha casa. E esse bispo veio na ordenação, e no final da ordenação, ele pediu a palavra, né? Ele disse assim, que ele estava contente de estar junto ali no meio daqueles tantos padres, de estar junto comigo naquela ordenação, naquela festa, né, da igreja. E ele disse uma frase dizendo assim, vale a pena ser padre, mas padre de verdade, não fantoche de padre. Então, quer dizer, isso marcou para mim também, né? Então, a minha reflexão sempre nessa linha. Não fazer de conta, não é fazer o gosto dos outros, mas ser a gente mesmo. Eu acredito que se a gente é feliz como padre, você chega em muitos corações. Bora fazer de conta, não. Eu acredito muito nessa tese. Fazer de conta é colocar uma máscara, né? E uma máscara, ela tem um momento na vida da gente, ela tem, né, uma importância para alguns momentos. E essa máscara cai, né? Essa máscara cai. Então, assim, a gente tem que ser padre por entusiasmo, não por oportunismo, né? Não, ser padre, eu quero ser padre para conquistar isso aqui dentro da igreja. Eu digo que é o lugar errado. Pessoa que pensa em ser padre para conquistar poder, está no lugar errado. O padre deve ser uma pessoa muito humilde, né, no meu pensamento. O padre deve ser um servidor, o amigo, aquele que escuta, aquele que é paciente para ouvir as pessoas. Então, eu digo para você assim que as minhas dificuldades que eu tive no período formativo, eu recordo hoje com um enriquecimento da minha pessoa. Eu diria, se fosse para começar de novo, eu começaria. Porque eu sou um padre apaixonado pela Igreja Católica. Eu procuro me aprofundar nos conhecimentos da Igreja, gosto de ler muito, gosto de música, né? Tenho, assim, estudado também em outros momentos da minha vida, estudado música a pedido do bispo atual, Dom Fernando, indo para conservatório, a gente está também responsável pela comissão de canto litúrgico da diocese. Quer dizer, fazer as coisas com amor, com entusiasmo. Nunca subir no altar, rezar a missa, trazendo a tristeza.
Temos as dificuldades, temos desafios, temos, faz parte. Agora, olhar para o Cristo e dizer que Ele é maior na nossa vida. Então eu digo assim que para os jovens que estão refletindo para ser padre, vale a pena ser padre sim, né? Ser padre com entusiasmo, ser padre com convicção, deixar tudo para servir tantos e tantos que nos esperam. Você não forma uma família biológica, mas você forma uma família muito mais, né? Você abdica de não ter filhos teu, mas Deus te dá muitos filhos, muito pai, muita mãe, muitos irmãos e amigos. A família do padre é a comunidade, a família do padre é a igreja, né? Então eu acho assim que o zelo, o carinho, o amor tem que permanecer junto da gente. Agora, padre, o que mudou? Que antigamente nós tínhamos muitos jovens que seguiam um caminho para ser padre, né? Hoje em dia diminuiu muito. O que se deve a isso? A igreja evoluiu como deveria nessa parte de fazer o chamamento para o jovem? A igreja evoluiu, sim. Eu responderia para você que a primeira motivação vocacional é o padre. Segundo é o pai e a mãe. Se a criança cresceu no âmbito católico, ela cresceu participando da igreja, exemplo, dizia agora há pouco sobre o coroinha e o acólito, ali nascem as vocações. Agora, nós deparamos também com situações de contravalores, né? Famílias assim que perdem sem estrutura, né? Mas eu acredito que o maior testemunho da igreja está nos padres e na família, né? Família que reza, família que vive a fé cristã, Deus ali manifesta. Embora nós temos muitas vocações, tem crescido muito também o número de vocações, mas tivemos um período maior, né, de vocações. Então eu acredito que temos que trabalhar mais, né, essa questão. Mas o primeiro trabalho que eu diria para você e aqueles irmãos que estão aí nos assistindo seria o testemunho. O testemunho ele fala por si mesmo. Por exemplo, o menino vai à missa, ele vê o padre rezando, ele vê o padre fazendo uma boa homilia, o padre sendo assim convicto daquilo que ele está falando com autoridade, ele consegue mexer no coração, né, dos jovens e das crianças. Eu falo por mim mesmo, né, que há pouco tempo atrás um menino disse para mim: Padre Cláudio, eu posso conversar com o senhor? Eu disse: posso, pode, né? Aí ele disse assim: o senhor é muito feliz como padre, né? Eu disse: sou feliz. Eu admiro na sua pessoa isso, dizia esse jovem. E aí eu disse assim: você já pensou em ser padre? Ele falou: até que o senhor falou um assunto que eu não tinha pensado. Vou começar a pensar nisso. Eu namoro, mas eu não tinha me feito essa pergunta ainda. Então quer dizer, são indagações, né? São perguntas que devemos fazer. O que Deus quer de nós? E essa pergunta o jovem tem que fazer, né? O Papa João Paulo II dizia que o jovem tem que perguntar para Deus: o que o senhor quer de mim? Né? Aonde quer que o senhor quer me levar? Então, o ponto de interrogação tem que ser feito. Então, eu acredito que temos muito por ter bastante vocações. Estamos aqui numa cidade, é a cidade que dá mais padre para a Diocese de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste. Por quê? Muitos migrantes, né, vieram do Paraná, trouxeram a sua religiosidade, né, como a minha pessoa, que sou também do Paraná, assim, e também do interior de São Paulo, Minas Gerais, do Nordeste do nosso Brasil. Então eu acredito que a fé, a religiosidade do povo também se pesa na resposta e na motivação vocacional da igreja. Agora, a igreja ela tem que trabalhar também mais a questão vocacional. Ela tem que ajudar o menino a fazer essa pergunta, essa meditação, essa reflexão. Por quê? Às vezes o menino ele quer ser padre, mas ele quer também casar. E não tem isso é um assunto que eu vou abordar com o senhor em seguida, viu? O padre ele é uma pessoa, né, que ele tem que estar livre para servir a igreja. Não vamos desmerecer o casamento, você que é casado, você que, né, vive no seu matrimônio. Porque o matrimônio é algo maravilhoso também, é uma nobre vocação. Agora, a questão do celibato não merecia ser melhor discutido na Igreja Católica, padre?
Porque nós temos, por exemplo, nas igrejas evangélicas o pastor pode casar. Sim. Né? Agora na igreja católica não, o padre não pode casar, e isso é um assunto que de vez em quando vem à tona e é discutido. Exatamente. Né? É um assunto que sempre nós vamos falar. Você disse uma coisa verdadeira. Sempre nós vamos estar comentando, né, sobre o celibato. O celibato é uma opção, né? Não é uma imposição da igreja. Porque o bispo, quando estamos no processo da ordenação, o bispo pergunta numa conversa particular conosco, diz assim: você tem certeza do que você quer? Você tem convicção? Você está preparado para ser ordenado? Aí você tem que responder. Se você está ou não está. Se você está balanceado, você tem que falar: não, eu quero pensar mais. Então diga assim, não tem como pensar a igreja católica sem o celibato, porque é uma renúncia, né? Eu deixo de constituir uma família, ter filho, ter uma esposa, mas eu acolho a maior de todas as esposas, a igreja. Né? Então, nós temos a liberdade. E tem fatos de padres, depois de ordenado, que se apaixona, encontra um amor na vida, acaba deixando o ministério. Por quê? Não dá para ficar com as duas coisas. Né? Eu só acho que influencia muito. Se o padre fosse casado, iria influenciar? Eu acredito que ele não daria conta. Porque a igreja, ela exige muito de nós, os padres. Eu falo por mim mesmo. Eu não conseguiria servir a igreja e ser pai e ser esposo. Eu acho que iremos deixar a desejar. Né? E deixaremos a desejar pelo fato, porque não iríamos conseguir conciliar as duas coisas. Até pouco tempo atrás, um pastor da igreja presbiteriana, eu li uma matéria que ele dizia assim: a igreja católica, ela é sábia, por quê? A igreja anglicana, né? Eu falei presbiteriana, não, perdão, anglicana, ela está se dividindo no fato de padres casados, né? E padres que não querem casar. Teve um grupo de padres que fizeram a opção de passar para a nossa, para a católica, porque não aceitaram essa decisão da hierarquia da igreja anglicana para o casamento. Por quê? Os que são casados sentem essa dificuldade, não conseguem conciliar a família com a igreja. A responsabilidade ela é muito grande, né? Para o pastor, para ele cuidar do rebanho e também da família. Vamos fazer a segunda parada do nosso programa, nós retornamos já já. Não saia da frente do seu aparelho de TV, não. É rapidinho, hein? Já já a gente está de volta.